Eu diria que eu quero aprender com a Maxine, mas eu meio que já aceitei bastante uma vida que eu não mereço. O Kitsune dessa semana é Maxine. O Kitsune da semana é um oferecimento dos nossos apoiadores, o Catarse. Clica no link na descrição desse vídeo para você também apoiar o nosso projeto. Acabou de sair Maxine, o final, o terceiro filme da trilogia que eu não sei se tem nome essa trilogia, porque eu sempre vejo a trilogia de Mia Goth e Ty West, mas eu não sei se tem um nome, porque os três filmes têm nomes tão diferentes e ideias tão diferentes, não tem tipo... Não é X, X1, X2 e X3. X2 é o X-Men 2, de muito tempo atrás. Então eu não sei. A trilogia da Maxine, que o último filme se chama Maxine. Eu falei dos primeiros filmes. Se você tá vendo aqui só no YouTube, o podcast é o Kitsune da semana 103, que tem o X, a marca da morte no Brasil, e o Pearl, que são os dois primeiros filmes. Então eu comentei os dois juntos, porque tava tinha acabado de sair por vias alternativas, o Pearl, né, que saiu em segundo, e eu quis comentar os dois juntos porque já tinha o primeiro. E agora saiu no cinema o último, badalado. Eu fico sempre feliz, eu acho legal quando tem algum filme, e ultimamente tem que ser esses, né, algum filme que movimenta as pessoas pra irem no cinema, e não é um blockbuster Marvel DC, sabe? É legal. A gente tá numa entre-safra que a Marvel não sabe muito bem o que fazer e a DC ainda tá entendendo o que vai fazer com o James Gunn, que não saiu o primeiro filme, ninguém sabe se vai ser bom ou não. Então, essa entre-safra vai sendo ocupada por outras coisas, isso é legal. E um dos gêneros que mais produz esse tipo de coisa, por conta de realmente angariar fãs mais apaixonados, é o terror. A gente pode discutir até que ponto essa trilogia é uma trilogia de terror, mas, enfim, essa inclusive é parte da minha discussão para esse filme. Mas nós temos agora, esses três filmes agora tendo uma trilogia bastante interessante. Se você pensar no total, é uma trilogia bastante interessante de se discutir, né? Se você não assistiu nenhum dos outros dois, esse filme você precisa ter visto um deles. O que é essa trilogia? O primeiro filme se chama X, aqui no Brasil ficou X, a marca da morte, se eu não me engano. E é a história de um pessoal que vai gravar um filme pornô de baixo orçamento no meio dos anos 70, numa área rural do Texas, e eles acabam sendo atacados pela velha maluca da casa do lado. É basicamente isso. Mas essa é a história da Maxine. A personagem principal é a Maxine. É uma menina que quer muito ser famosa. Ela não quer ser atriz, veja bem. Ela quer ser famosa, ela quer ser uma estrela. Essa é uma coisa muito importante pros temas dessa trilogia, no fim das contas, e essa coisa de I'm a star, eu sou uma estrela, é algo muito forte e repetido várias vezes. Essa menina, a Maxine, é a sobrevivente no fim do primeiro filme, spoiler pra vocês também. Esse último filme, eu vou comentar agora, depende dela estar viva, então, né? Mas você tem todo mundo sendo perseguido por essa velha maluca, que ela tem uma coisa de uma fascinação com a Maxine, assim, sexual, corporal, uma fascinação / inveja / desejo, enfim. Depois disso saiu Pearl, que é uma prequel, né, se passa antes do X, e é a história da assassina do primeiro filme, não é a continuação da personagem que termina viva, é a história da assassina do primeiro filme. Se passa nos anos 40? 30? Não sei, não me lembro agora. Mas ele é bem mais antigo, obviamente, porque ela era jovenzinha, não é uma velha. E é a história de quando ela queria ser uma estrela, queria ser uma atriz e tudo mais. Então tem ela fazendo testes pra filmes e ela claramente não leva jeito pra coisa, mas isso vai enlouquecendo ela, principalmente se você pensar no papel dela como mulher naquela época e o quanto aquilo limitava a experiência dela. Então você tem essa história muito forte da Pearl e ela ficando cada vez mais enlouquecida, muito por conta
das limitações dela como mulher naquela época, principalmente. E aí você tem este terceiro filme, que é o da Maxine, que você precisa ter visto o X, mas não necessariamente o Pearl. Tematicamente eles se comunicam, mas isso também é um debate que eu vou fazer a partir de agora nesse podcast. Mas essa é a história da Maxine no terceiro filme. O filme se chama Maxine com 3x, porque ela é uma ex-atriz pornô, e esse filme é ela tentando não ser só uma atriz pornô. Ela quer fazer um filme de verdade, entre aspas. E ela faz um teste para um filme de terror, que se chama A Puritana. É a continuação, A Puritana 2, que ela vai fazer o teste. E os fantasmas do passado, porque ela sobreviveu no primeiro filme matando pessoas, né? Ela mata a velha no primeiro filme de maneira bem gráfica. E esse fantasma desse assassinato que ela fez por sobrevivência persegue ela nesse filme. E nesse filme começa uma série de assassinatos, porque ela agora tá em Hollywood, em Los Angeles, não mais no Texas. E começa uma série de assassinatos porque esse filme se comunica muito com os anos 70 e com o Satanic Panic. Vocês conhecem o Satanic Panic? Satanic Panic? Qual é a pronúncia? Satanic? 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 Não sei. Pânico satânico. O pânico satânico dos anos 70. Porque tem o negócio do RPG, não sei o quê. Porque as pessoas vão no cemitério, satanismo e tal. E tipo, grande medo do satanismo. E tinha, na época, isso é uma história real, um assassino em série que era o Night Stalker. O Night Stalker estava fazendo várias vítimas naquela época. Esse filme se passa em 85. Eu tô falando 70, mas na verdade é 80, né? 70 é o primeiro filme. Esse filme se passa em 85 e o Pânico Satânico é dos anos 80. E tinha esse Night Stalker rolando nos anos 80. Isso é uma coisa real. Eles pegam no começo do filme imagens de arquivo de jornais da época falando do Night Stalker. E depois tem umas imagens que eles fizeram do Night Stalker, de jornais falando do Night Stalker do filme. Então eles misturam filmagens deles e imagens de arquivo. E você pega essa coisa do pânico satânico e tem protestos contra o filme fictício de dentro do Maxine, que é o Puritana 2, porque já teve o Puritana 1 e já foi chocante, e aí vai ter o 2 e os caras vão na porta do estúdio pra falar mal e tudo mais. Então você mistura isso com o passado dela e a coisa sexual e a coisa do pânico satânico, o fato de que o pai dela é revelado no final do primeiro filme é um pastor evangélico. Então tem toda essa mistura, esse caldeirão pra fazer a história da Maxine tentando ser uma atriz de verdade em Hollywood nessa época. Eu fiz o questionamento sobre o gênero desses filmes porque quando você para pra pensar, talvez o primeiro seja o mais terror puro, digamos. O primeiro é um slasher, é um bom slasher. Do meu pouquíssimo conhecimento de terror, eu já falei que eu tenho essa limitação, eu não tenho grande interesse por terror no geral. Eu não falo isso como, eu acho terror uma coisa de bobo. Não, é uma limitação da minha parte. Eu sou limitado nesse sentido. Eu não tenho grande interesse em terror no geral. Então eu não vi muitos, tem vários clássicos que eu não vi. E do meu pouco conhecimento de terror, me parece que X, A Marca da Morte, é um bom slasher. E ele é mais puramente um slasher. Pearl é um drama de época com gore, porque a Pearl mata pessoas. Então é como se ele fosse um slasher do ponto de vista do assassino. É mais focado nessa construção da psique dessa personagem do que no gráfico das mortes. Esse filme é ainda mais longe de um terror. O Maxine, ele é muito mais um thriller policial. Muito mais um suspense policial do que um terror, um slasher. Isso é uma qualidade do filme e um problema do filme. Porque ele é um suspense policial com gore, com cenas fortes, gráficas. O que não é um problema, as cenas gráficas são legais. A Maxine, por exemplo, spoiler, no começo do filme, a Maxine esmaga as bolas de um cara no meio da rua.
tem uma situação específica, eles estão num beco, não é no meio da rua. Eles estão num beco e ela esmaga as bolas do cara. E a câmera dá assim, tem uma tomada que é basicamente só o cara de perna aberta e as bolas estouradas, com a bola saindo do saco, porque ela deu um pisão super forte. Então tem isso. Você tem que saber que é isso que você vai encontrar no filme. Talvez se você vai pra Maxine pensando em ver um filme de terror, ver um slasher, porque ele é a continuação de um slasher, isso quase não é presente no filme. Ele tá muito mais concentrado no suspense policial, porque tem um cara matando mulheres ao longo do filme. Essas mortes, boa parte delas, acontece fora da câmera. Então, você tem mais os cadáveres aparecendo de várias mulheres ao longo do filme e a investigação policial correndo em paralelo no filme e a Maxine no meio de tudo isso, tentando mais ou menos não se envolver, porque ela agora conseguiu a porra do papel e ela quer se concentrar na porra do papel. Eu gosto desse esquema, mas eu acho que acaba que o filme não se decide muito bem o que ele vai fazer, então ele fica no meio termo das duas coisas. Tem um assassino em série, mas não tem exatamente as mortes. Tem uma morte mais gráfica no filme, que mais ou menos se relaciona com o que está acontecendo ao longo da história. Tem a questão dos protestos contra o filme de terror, e isso é uma coisa importante. A revelação de quem está perseguindo a Maxine, porque essa é a história, né? A Maxine recebendo ameaças de... eu sei o que você fez no verão passado, hein? E ela sendo ameaçada de perder a chance dela. No meio disso tudo, o filme se concentra mais na Maxine fugindo de um investigador particular, que foi contratado por seja lá quem for que tá ameaçando a Maxine, e esse cara tá ameaçando, tá sendo, né, o mensageiro dessas ameaças. Esse investigador particular, esse detetive particular, é o Kevin Bacon. O personagem dele é legal, até, eu gosto, é bem... Ele compõe um personagem divertido, carismático ao longo do filme. Mas o meio do filme é essa perseguição. Tem uma cena de perseguição, que é eles correndo no estúdio de cinema, que é até bem galhofa. Bem galhofa. Que eu não conseguia me decidir se aquela cena era divertida e engraçada ou só era meio constrangedor. Eu fiquei tipo, a cena é meio boba. Eu não sei se era pra ser engraçado ou se era pra ser tenso, mas ficou engraçado porque não tinha tensão. Só tinha duas pessoas correndo não muito rápido e a câmera meio afastada deles. Então, não parece, não tem tensão nenhuma naquela cena, é estranho. E esse gato e rato da Maxine com o personagem do Kevin Bacon é o meio do filme. Então, o filme está meio que tentando fazer mais coisas do que deveria. E talvez se você vai na expectativa de essa é a continuação daquele slasher legal que eu vi no ano passado, talvez você não tenha a experiência que você acha que vai ter. Mas eu acho que esse filme, ele é o mais divertido dos três. Ele tá muito mais preocupado em ser um blockbuster pipocão do que os outros. O Pearl, por exemplo, é um filme conceito e tal. Eu gosto muito. Eu gosto mais do Pearl do que de todos os outros. É o meu preferido dos três. Mas ele é muito mais um filme conceito, um filme mais cabeça, mais drama e tal. O outro é quase um slasher indie. Ou ele é literalmente um slasher indie, no fim das contas? É. Esse é um filme mais divertidão. Ele pega aquela coisa da estética dos anos 80 e ele vira um filme muito próximo da experiência desses filmes mais pipocão anos 80, sabe? Ele tem um pouco da graça do filme policial dos anos 80, sabe? O filme B policial dos anos 80. Se esse filme não substituísse, por exemplo, imagina Maxine com 3x substituindo o gore por Kung Fu. E você tem, tipo, mais ou menos a mesma trama, só que a Maxine luta. E quando ela é atacada, ela dá golpes de Kung Fu, que era uma mania naquela época. Isso seria um filme B de ação que você assistiria
no Best of the Worst do Red Letter Media, sabe? Esse é o espírito. E eu acho legal, eu não tô falando que isso é um problema, não. Eu acho legal. Obviamente que ele não tem luta de Kung Fu, o que ele tem é gore, muito de vez em quando. Quando tem, é legal. A cena de morte do meio do filme não tem grandes consequências, mas é uma cena legal até. E ele é isso, ele é um filme muito mais divertido do que os outros. Essa é a maior preocupação desse filme. E ele é, mais uma vez, conduzido pela Mia Goth. E pela Maxine, a personagem da Mia Goth. Ela é muito boa, ela é uma baita atriz. Eu realmente acho, pode ser bobagem na minha parte, mas o Oscar, a Academia, que não vale porra nenhuma pra começo de conversa, mas a Academia tem uma resistência com terror. Um dos gêneros que eles têm resistência é terror. E muitas atuações maravilhosas de terror são esquecidas pela Academia. Por exemplo, a Lupita Nyong'o no Nós, que ela faz 2 personagens. Maravilhoso, sensacional. Devia ter sido indicada e foi completamente esquecida. Mia Goth em Pearl, sensacional. Ela é o filme. O filme vale a pena porque ela faz valer a pena. E nesse filme, numa escala menor, naquele filme ela carrega nas costas o drama da coisa. Nesse, ela faz o filme ser divertido porque a Maxine é uma personagem muito legal. É uma personagem divertida. Principalmente porque ela não é exatamente uma personagem gostável. Ela é meio sociopata, mas ela é por conta de uma hiperdeterminação dela. Ela tem a determinação de ser uma estrela. E ela faz o que for necessário. Ela é uma pessoa que o que for necessário pra sobreviver, ela vai fazer. Você acredita que ela consegue, porque você pega na caracterização, no design de produção do filme, e tá muito carregado naquele Los Angeles anos 80, terra de ninguém. Pega uns filmes, mais ou menos dos anos final dos 70, anos 80 ali, e tem um retrato dessas grandes cidades americanas como um terror. Nova York do Taxi Driver, por exemplo. Detroit do Robocop. A Los Angeles, a Hollywood do Maxine é meio que uma Nova York do Taxi Driver ou uma Detroit. É Detroit? Aqui é Detroit, né? Do Robocop. Sabe? É uma cidade horrível que você olha pra aquilo e você vira aquelas pessoas, eu tenho muito medo de sair na rua. Toma cuidado, viu? Vê se você não sai de tarde, não sai muito tarde de casa. E você acredita que a Maxine dá conta de morar sozinha. Essa pessoa não tem medo de sair por aí. A cena do cara, que ela esmaga as bolas do cara, é uma cena de um cara atacando ela no meio da noite. E essa cena é até muito engraçada. Porque já viram aquele meme de um cara que tá sendo assaltado do lado do carro dele, e aí o cara tá com a arma apontando pro cara, e é um senhorzinho, e ele fala, ele começa a ter um ataque cardíaco, fala, chama a ambulância, mas não pra mim, e aí saca uma arma. Essa é a cena. É um cara ameaçando ele, ela fala, tira a arma e ameaça o cara, e o cara se fode, sabe? Ela é impiedosa, que essa é uma coisa que a diretora fala pra ela, por exemplo. E ela fala, sim, eu sou impiedosa. E ela é. E você acredita. Porque a Mia Goth, ela tem uma presença muito interessante. Então ela carrega essa personagem, ela faz essa personagem ser uma personagem que você acredita na realidade dela, mesmo que essa realidade seja uma hiperrealidade. Uma realidade absurda. Então ela carrega esse filme nas costas, fácil. Fácil. Só que ela é meio sociopática nesse sentido de o maluco foi me assaltar e ela podia só ameaçar o cara com a arma e fazer o cara ajoelhar no chão e ficar quieto e sair embora. Mas não, ela faz o cara deitar no chão, tirar a roupa, ela esmaga as bolas do cara. Esse é o tipo de pessoa que ela é. E ao longo do filme, quando ela vai sendo ameaçada, os segredos dela serem expostos, e essa ameaça se dá em o tal assassino misterioso que pode ou não ser o Night Stalker, pegar todas as pessoas ao redor dela e começar a matar, e ela não, num certo nível, não se importa com essas mortes. Essa é parte do jogo da personagem. Ela se importa ou não se importa com essas mortes? Ela realmente não tá nem aí de
pessoas terem morrido por causa dela? Ou isso tá ali na cabeça dela, no fundo da mente, mas ela tá fazendo o máximo possível pra não pensar demais nisso, porque ela conseguiu o papel e ela vai fazer a porra do filme? É uma jogada interessante, faz você ficar pensando nisso o tempo todo. Essa indefinição é uma indefinição bastante interessante. E nisso entra o que ela fez no primeiro filme, né? O quanto ela se importa ou não se importa com aquilo. O quanto as pessoas que ela conhecia e que morreram no primeiro filme e ela saiu ilesa, será que ela tem a culpa do sobrevivente? Talvez ela não tenha. E ela não ter, e na verdade essa dúvida colocada na nossa mente, se ela tem ou não tem, é uma dúvida que deixa a experiência mais rica. Mas eu acho que meio que para por aí. Porque essa experiência do Maxine, ela tem esse nível de riqueza por conta da composição da personagem e por conta da atuação dela. E aí, lógico, direção, fotografia, design de produção, a reprodução de época, escolha de trilha sonora, figurino. Todas essas coisas enriquecem a experiência, obviamente. As atuações do resto do elenco. O Kevin Bacon faz um personagem muito legal. Eu acho que a Elizabeth Debicki, que é a diretora, tá muito bem também. É uma personagem, uma presença muito... Tipo, a duplinha delas duas é uma dupla que faz muito sentido. Faz sentido aquela diretora ver a Maxine e acreditar na Maxine pela pessoa que aquela diretora é. E aquela diretora, tipo, no texto não tem muita coisa. É tudo na composição da atuação da atriz, que tá muito bem. O cara que faz um detetive que queria ser ator... O nome do ator é Bobby Cannavale. É bem legal, muito divertido aquele personagem. Então, essas coisas, sabe? A experiência de ver o filme é uma experiência muito divertida, muito legal. É um filme legal. Se você vê crítica, tem toda essa discussão, né? Qual é o papel da crítica? E se você acha que o papel da crítica é dizer pra você se vale ou não a pena sair de casa, pegar metrô, gastar dinheiro com passagem, gastar dinheiro com pipoca, gastar dinheiro com ingresso que já é caro, vale a pena fazer todo esse rolê? Vale. Maxine é legal, mas para por aí. Porque Maxine está muito mais preocupado em ser uma continuação da trama de X, a Marca da Morte, do que em ser uma continuação dos temas de X, a Marca da Morte e Pearl. Essas coisas se conversam. Obviamente que essas coisas se conversam. Os outros filmes eu acho que são muito mais ricos tematicamente, tem muito mais estofo de reflexão sobre os temas que ele tá trabalhando do que esse. Esses temas de sexualidade, de liberdade da mulher, o quanto a mulher pode ou não tomar poder e agência sobre a própria sexualidade e a própria vida. Você vê algumas coisas sobre isso nesse filme de certa forma. Principalmente quando você pensa, por exemplo, no fato de a Maxine ser uma atriz pornô, tentando não ser uma atriz pornô, e essa comunicação, sabe? Esse fato de, mas ela é só uma atriz pornô. Ser atriz pornô é uma coisa degradante, degradante entre aspas, né? Obviamente. É visto como degradante nos anos 80, a época do Reagan. Então, você tem o conservadorismo e você tem não só o conservadorismo moral, como o conservadorismo religioso. Essas coisas estão conversando. O fato de ela sair da indústria pornô e ela é uma dançarina desses lugares, os caras pagam uma moeda ali, abre uma cortina e fica vendo a mulher fazendo striptease atrás de um vidro, e ela faz esse tipo de coisa também. Ela é uma sex worker, né? Ela é uma trabalhadora sexual. E ela tá saindo disso pra fazer um filme satânico com freira que brinca com essa coisa da religiosidade no terror. E você tem uma cena no começo que é muito dentro desse debate. É ela tentando se provar como uma pessoa que tem mais valor do que apenas, entre aspas, uma atriz pornô. E aí, beleza, se foi bem no teste. Pode mostrar o peito aí? E ela vai lá e abre o zíper do negócio, mostra o peito e fecha, e é isso. O filme não mostra o peito pra gente, que também é uma escolha interessante. A gente não precisa ver. A gente viu o peito dela no primeiro filme, pra começo de conversa. Então não é como se, o filme tem medo de mostrar. Não, não é isso. Mas naquela cena realmente não há necessidade, né? E só que é bastante interessante essa jogada de
A gente precisa que você seja dramaticamente séria, mas a gente tem que ver o seu peito porque seu peito vai aparecer no filme. Então, essa questão do quanto a mulher precisa ainda usar, ou o quanto ela precisa usar dessa sexualidade ou não, sabe? O quanto a mulher é definida apenas por isso, ou o quanto ela pode abraçar isso como uma parte da identidade dela. Essa cena eu acho muito interessante. Mas eu acho que o filme não faz muito mais do que isso, não. O mistério com o que ela fez no passado, mistério, na verdade, de quem tá perseguindo ela e tudo mais, é muito mais o quanto isso pode causar um problema pra ela do que o debate do quanto isso se relaciona com as outras coisas que esse filme poderia estar falando. Ele tá preocupado em fazer umas referências a outros filmes, por exemplo, ele faz uma referência direta, né? Não é nem, olha só, você pegou a referência que eles fizeram e tal. É uma referência direta do Psicose. Eles vão para o set de filmagem do Psicose. O Bates Motel e a casa. E aí ela olha pra casa e fica vendo a Pearl, velha, no primeiro filme, na janela. Então você tem que fazer essa ponte do tipo, olha como é parecido o Psicose com a nossa trilogia. Mas o que essa comparação quer dizer? Não quer dizer muita coisa. Não tem grande conexão entre Psicose e essa trilogia, a não ser o fato de serem filmes de terror. Não tem grande conexão entre os temas de Psicose. Talvez, coloque nos comentários se você acha que tem uma grande conexão. Eu não acho que o filme trabalha para além da citação. É uma citação. Olha o Psicose ali. Lembra do Psicose? Psicose tá ali, hein? É uma citação. É um aceno na direção de Psicose, sem muito a dizer sobre isso. Quando você tem a revelação de quem é que está perseguindo a Maxine, você liga mais alguns pontos com essa questão do conservadorismo religioso que está ali gritando os protestos o tempo todo sendo mostrados ao longo do filme, mas também, sabe, meio que e daí? Eu não consigo olhar para isso e pensar muito mais do que, ok, isso é algo do passado do Maxine que a perseguia e ela fechou essas pontas. O máximo que dá pra você extrair desse filme é a personagem da Maxine, que eu acho que não precisa de mais continuação. Eu vi papos de, será que vai ter ou não? Não acho que tem grande necessidade, porque meio que fechou as pontas dela, e aí você pode imaginar qual é o futuro dela. Mas tem... A personagem é uma personagem interessante, e tem uma citação, o filme abre com uma citação, supostamente da Bette Davis, falando que nessa indústria do cinema, né? Nessa indústria, até você ser considerada um monstro, você não vai ser uma estrela. Então, pra você crescer, você vai ter que ser impiedoso, ser impiedosa, passar por cima de pessoas. Isso é uma questão que mulheres na indústria sofrem um tanto mais do que homens, né? Mulheres, quando fazem certos movimentos na carreira, a fofoca vai correr solta pra criar uma imagem de uma pessoa ruim, muito mais pra mulher do que pro homem, historicamente. A Bette Davis, se eu não me engano, é uma figura que tem essas questões na história, na biografia dela, de ser considerada, de ter muitos desafetos e de ter passado por cima de pessoas ou não e tal. Então, a Bette Davis é uma figura bastante interessante. E aí você tem mais uma vez o filme comparando as figuras. Olha como a Maxine é parecida com a Bette Davis. Olha como esse filme lembra a Psicose. Então ele vai fazendo essas relações com a história do cinema. E aí você vê, no final, a Maxine tem até uma visão de um possível futuro pra ela que poderia ser um futuro de uma heroína. Mas essa não é a realidade que ela pode viver. Porque, até por conta da posição dela como mulher e do passado que ela teve antes disso e de tudo que aconteceu na vida dela, tudo que ela teve que fazer pra chegar nesse ponto, ela vai ter que mais ou menos correr por fora. Ela não pode ser uma heroína na frente, no meio dos holofotes. Ela tem um tipo de vida diferente. E a formação dessa personagem é uma formação muito legal. Mas para esse filme, eu não acho que o filme fez um grande trabalho de realmente voltar a debater os temas anteriores
sob algum outro ângulo. Não há um grande debate sob outro ângulo. Ele menciona os temas do resto da trilogia, mas ele tá muito mais preocupado em fechar as pontas soltas do primeiro filme. E é isso. Talvez isso seja suficiente. Porque, como eu já disse, é um filme legal, é um filme divertido de se assistir. Não é um filme que você vai sentir que você perdeu o seu tempo. A não ser que você estivesse esperando mais gore, mais assassinato, mais slasher, e ele não é isso. Tem esse nível de provável hipotética decepção. Mas, tirando isso, ele é um filme bacana, é um filme legal, eu gostei de assistir. Mas eu só saí um pouco decepcionado com o quanto ele não se esforça pra fazer muito mais além disso. Muito mais além de ser um filme legal. Ele tenta ser um filme legal e ele consegue ser um filme legal. Mas a gente sabe, até pelo Pearl e pelo X, mas muito mais pelo Pearl, que podia ser mais do que isso. Só não é. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de, todas aquelas coisas de YouTube. Dá o like, se inscreve no canal se você não for um inscrito ainda. E, principalmente, considere colaborar no nosso financiamento coletivo. O link do Catarse está na descrição deste vídeo. catarse.me/kitsune_da_semana para você continuar colaborando com a existência do nosso podcast, do nosso projeto. Tem agora uns vídeos saindo no TikTok e nos shorts desse canal também, que sou eu falando de animes episódio a episódio. Eu tô gravando esse vídeo adiantado, eu não sei se eu parei com o projeto até lá. Eu espero que não. Mas, enfim, assine o canal, colabore no nosso financiamento coletivo. Muito obrigado por estar até aqui. Comente, engaje, diga o que você achou do filme, se você já assistiu. Se você acha que eu tô pensando demais, esperando demais do filme, se só ser divertido é o suficiente ou não. Comente. Muito obrigado. Até a próxima. Falou.